Abra a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, as cartas que Cristo citou a João e ele escreveu e enviou essas cartas às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia, a partir do versículo 7. E diz: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Conheço tuas obras, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a minha palavra, a minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Estive nessa semana pensando, meditando sobre essa carta, em especial, das 7 cartas enviadas às igrejas no Apocalipse. Em duas delas nós não encontramos nenhuma crítica ou nenhuma repreensão da parte do Senhor em relação a essas 2 igrejas. A primeira, a igreja de Esmirna. O Senhor traz uma palavra àquela igreja, mas não repreende, não acha nada naquela igreja que mereça repreensão. E a segunda, a igreja em Filadélfia. A igreja em Esmirna era uma igreja materialmente pobre, mas uma igreja rica em Deus, rica no Senhor, rica em amor, rica na graça, rica na misericórdia, rica na fé. Uma igreja que soube, e o Romildo falou sobre isso agora há pouco, soube guardar tesouro sólido. Uma igreja que investiu, não naquilo que os olhos podem ver, mas naquilo que é garantido pela promessa do Senhor. Eles investiram no tesouro sólido, no tesouro do céu. Naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor disse que iria guardar para o seu povo, naquilo que o Senhor disse que estava reservado ao seu povo. Foi isso que a igreja de Esmirna investiu, estava investindo durante esse período no Apocalipse. Apesar das tribulações daquela igreja enfrentou, e não foram poucas, apesar das blasfêmias e das perseguições dos judeus, dos que se diziam judeus e não eram, daqueles que eram falsamente judeus, quer dizer, eles eram nascidos judeus, mas em espírito eles não eram nascidos de novo. E foi uma grande perseguição religiosa dos judeus contra essa igreja. E não diferente a igreja aqui em Filadélfia, que nós acabamos de ler, uma igreja também que não encontrou da parte do Senhor motivo de repreensão. Das 7 igrejas, há únicas 2 que o Senhor não repreende. O Senhor olha para Filadélfia. Filadélfia é uma igreja aparentemente fraca, como nós lemos, com pouca força. Uma igreja limitada.
Uma igreja que, apesar de fraca aos olhos humanos, uma igreja que dependia do Senhor. Uma igreja que dependia tão somente da força que vinha da parte do Senhor. E apesar de se achar fraca, uma igreja que permaneceu fiel. E apesar da pouca força, e apesar da aparência de fraqueza, uma igreja que permaneceu fiel. Diz o texto, uma igreja que permaneceu fiel ao Senhor. Eu não sei você, mas quando eu penso em nós, como homens limitados que somos, nós temos uma forte tendência a medir força e qualidade em termos de tamanho. Né? Nós temos essa tendência forte para nós, é aquele cara, o Pedro não está aí, né? Forte para nós é alguém de aparência que traz medo, que traz pavor, que deixa as pessoas, como se diz, não mexe não. Você olha para ele, você sabe que esse cara é forte. A gente julga muito uma pessoa forte pela aparência. Nós temos isso. Nós temos essa tendência. Julgamos pelos nossos olhos naturais. Nós julgamos o sucesso e o bom êxito de alguém em termos de poder e riqueza. Tem muito, esse cara é um cara de sucesso. Esse cara anda de carro do ano, esse cara é um cara de sucesso. Esse cara comprou uma casa nova, esse cara construiu um sobrado, esse cara é um cara de sucesso. Esse cara passou num concurso público, esse cara agora é um cara de sucesso. E a gente julga com os nossos olhos naturais, como se as coisas fossem assim. Julgamos como o mundo julga. O forte é o que aparenta ser forte, o rico é o que ostenta. O rico é o que mostra. É o que tem muito. O de sucesso é o que conseguiu muito, é o que está escrevendo o seu próprio nome na história. Mas Jesus, e fica claro para nós, nessa carta, e também na carta de Esmirna, que o Jesus ele não tem os nossos olhos, e que bom que os olhos deles não são os nossos. O Senhor, ele tem um olhar distinto, um olhar de amor, um olhar de um Deus que é grandioso, um Deus que é soberano, de um Deus que é infalível, e um Deus que nos enxerga, não por aquilo que nós aparentamos ser, mas por aquilo de fato que somos. Aqui dentro, o Senhor, a visão do Senhor, ela vai além dos olhos naturais, além do que é perceptível. Os olhos do Senhor, ele alcança o profundo, e o Senhor, ele não mede sucesso, ele não mede força como nós medimos. E esse texto fala de uma igreja que aparentemente se achava fraca. E que Jesus, revelando as coisas que iam acontecer e aquelas que eram a João, disse: escreve a essa igreja. Eu tenho uma palavra a essa igreja. E aparentemente, apesar dela se achar fraca, você escreve aí que não, ela é forte. Ela é forte porque eu sou a força dela, porque é uma igreja que, apesar de se achar forte, tem dependido de mim. Uma igreja que tem permanecido fiel a mim. Escreve. Versículo 7. O Senhor Jesus, em todas as cartas, nas 7 cartas, ele sempre usa descrições diferentes para dizer quem ele é. Se você perceber nas cartas, quando ele vai dizer, eis que quem diz, ele usa descrições específicas para cada igreja. E aprove ele escrever para Filadélfia, e a descrição que ele usa para se identificar aquela igreja, eu sou o santo e o verdadeiro. Olha, eu escrevo uma igreja que está em Filadélfia. Irmãos, eis que quem diz aqui é o santo e o verdadeiro. São 2 descrições que o Senhor usa para dizer quem ele é, para dizer quem é que está mandando, quem é que está escrevendo. Características extremamente exclusivas de um Deus que é pleno. Santidade e verdade. Eu sou santo, eu sou verdadeiro. A santidade é uma das principais características de Deus.
Lá no capítulo 4, versículo 8, diz que os 4 seres viventes, criaturas que devem ser formosas, aquilo que você deve olhar e não sabe explicar, como foi com João. Só sabe que eram 4 seres viventes que representavam a criação, representava tudo aquilo que Deus fez, a perfeição de Deus. E a Bíblia diz que essas criaturas, dia e noite, declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías, no capítulo 6, quando tem aquela visão, e ele vê os serafins, e outra visão que deve ter sido belíssima, serafins deve ser uma coisa muito bonita, os anjos. E Isaías tenta ali descrever e usa algumas linguagens algumas figuras de linguagem para tentar descrever o anjo que ele está vendo. Mas ele não se prende ao anjo. Ele não se prende à forma do anjo. Ele diz: esses anjos, por mais formosos que fossem na minha visão, eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Em toda a Bíblia, em toda a criação, declara a santidade do nosso Deus. Uma característica ímpar, exclusiva do nosso Deus. Ele é santo. Sede santos, pois eu sou santo. Ele é. Ele é, querido. Ele não está tentando ser. Nós não achamos que Ele é. Nós não pensamos que Ele é. Não, Ele é. Ele é santo. E as Escrituras reconhecem isso ao longo das Escrituras. Nós reconhecemos a santidade do Deus que nos criou. Isaías, no capítulo 40, versículo 25, ele faz uma pergunta dizendo: quem é comparável ao santo Deus? Quem é comparável? Quem pode se comparar a Ele? Quem pode se comparar a um Deus que é santo? Ninguém. Não há. Não há no céu, não há na terra, não há no mar, não há embaixo da terra um Deus que seja santo como o nosso Deus. E escrevendo essa carta à igreja de Filadélfia, o Senhor faz questão de dizer: olha, escreve: eu sou o santo. Escreve isso a essa igreja. Essa igreja precisa saber quem está falando com ela. E quem está falando com ela é o santo. 3 vezes santo, a qual os anjos adoram dia e noite, a qual nós esperamos um dia, eternamente, adorarmos juntamente com os anjos. Às vezes nós fazemos parte aqui do louvor, e a gente toca aqui 4 canções, coisas de meia hora às vezes, e aí dói as costas, né? E a gente senta, e alguns dói as pernas, e outros, enfim, dói. Ficar 1 hora em pé, eu estava ali esperando o Romildo fazer o momento da oferta, eu falei: não, eu vou sentar porque eu vou levantar daqui a pouco, e ficar em pé esse tanto de tempo, eu tenho uma hérnia na coluna, e aí para mim é terrível sustentar todo esse peso, não do pecado, viu, queridos? Não do pecado. Mas eu fico pensando, quando a gente fala que um dia nós estaremos eternamente louvando ao Senhor, deve ser uma agonia para alguns aqui, irmãos. Vamos ficar cantando eternamente. Eternamente, irmãos. Vai ser louvor eternamente. E alguns irmãos já ficam até tristes, assim, né? Senhor, né? Será que não vai ter um momento de oferta? Não vai ter um momento de aviso, né? Para a gente dar uma sentada? A palavra diz que os anjos, eles louvam. E eles exaltam ao Senhor 24 horas por dia. Lá não tem hora, querido. Não será marcado no relógio. Será a eternidade louvando e bendizendo a esse Deus que é santo, que é santo, que é santo. Então pense bem se você quer ir para lá mesmo. Analisa aí. Será que eu aguento passar a eternidade declarando a santidade desse Deus? Será que eu consigo me juntar aos anjos? Será que eu consigo me juntar aos 4 seres viventes? O segundo adjetivo que o Senhor usa ao escrever a carta de Filadélfia, ele diz: eu sou o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro. E a gente pensa: por que o Senhor usou esse adjetivo?
O Senhor precisava dizer que Ele é o verdadeiro, querido? Tinha necessidade? Olha, se ele disse, tinha. Se Ele citou, se Ele mandou escrever, é porque tinha. Cabe a nós entender por que Ele nos diz, e por que Ele disse àquela igreja, e por que essa carta que chega até a nós e faz parte agora do nosso contexto, e nós abraçamos como essa carta fosse escrita para nós nessa noite. Por que o Senhor nos escreve dizendo, eu sou santo, e eu sou o verdadeiro? Se existe uma forma de nós identificarmos facilmente aquilo que é falso, é quando nós conhecemos muito bem aquilo que é verdadeiro, querido. Só identifica facilmente aquilo que é falso, aquilo que é cópia, aquilo que quer parecer ser, quando nós conhecemos muito bem o que é o verdadeiro. O que é o verdadeiro? Eu, por exemplo, algumas coisas, se me oferecerem dizendo que são originais, eu vou ter dificuldade para confirmar se é ou não é. Eu não conheço todas as coisas. Eu não conheço todas as coisas. Algumas eu não vou saber dizer se é original. Eu comprei um tênis achando que era original. Depois de algum tempo usando, como verdadeiro, e feliz da vida que eu comprei um tênis verdadeiro, alguém me disse, isso é falso. Eu digo, eu não uso mais. Eu dou. Joguei fora, querido. Nem dei. É falso. Eu não sabia. É uma decepção quando a gente descobre que aquilo que a gente pensava ser verdadeiro é falso. Que aquilo que a gente tinha convicção é falso. E quando o Senhor diz, escreve à igreja de Filadélfia, e quem está escrevendo é o santo e o verdadeiro. É porque nós precisamos, como igreja, aqueles que foram chamados, aqueles que entenderam o chamado, aqueles que ouviram a voz do pastor, aqueles que tiveram um encontro, aqueles que foram transformados, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, são os que reconhecem um Deus que é verdadeiro. São os que reconhecem a voz desse Deus que é verdadeiro. Por mais que nessa igreja, como nós lemos, tivessem judeus dizendo que eram judeus, e o texto diz, a carta diz que eles eram sinagogas de Satanás, era uma congregação de Satanás dentro da igreja, que fazia parte, que estava no meio, que cantava junto, que dava oferta junto, que ia para o retiro junto, que servia a Santa Ceia e participavam da ceia todos juntos, que comiam juntos, que oravam juntos no culto de terça, que aprendiam juntos no culto de quinta-feira na escola bíblica. E o Senhor diz, olha, entre vós, existem aqueles que são judeus falsos, que mentem, que dizem ser uma coisa e não são, que apesar de serem judeus, nascidos em carne, judeus, em espírito não nasceram de novo. Mas sabe de uma coisa? Ao anjo da igreja em Filadélfia, aqui quem está escrevendo para você é o verdadeiro. É o verdadeiro. É o verdadeiro que está te escrevendo. E é o verdadeiro que vai tratar contigo. E é o verdadeiro que conhece muito bem quem é você. Jesus ele faz questão de enfatizar a sua sinceridade, fazendo um contraste com a falsidade daqueles judeus que estavam fazendo parte daquela comunidade em Filadélfia. O santo, o verdadeiro. Mas espera aí, tem mais. Aquele que tem as chaves de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém pode abrir. Aquele que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Você conhece esse Deus, querido? Você conhece esse Deus?
santo e verdadeiro? Amém? Você conhece esse Deus que abre e ninguém fecha? Você conhece esse Deus que fecha e ninguém é capaz de abrir aquilo que ele fechou? Com essa chave que ele tem nas mãos? Você crê, irmãos, nesse Deus? Você crê nesse Jesus? Que é o verdadeiro, que é o santo? E que tem essa chave nas mãos? E essa chave representa autoridade e poder? O Senhor faz questão de dizer àquela igreja: eu sou o que tem a chave do reino dos céus na minha mão. E no reino dos céus, eu que abro e eu que fecho. E só entra se eu abrir. E se eu fechar, não entra de jeito nenhum. A igreja em Filadélfia: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu tenho a chave do reino dos céus na minha mão. E ninguém vai entrar nele se não for eu que abrir a porta. Ninguém. Ninguém é capaz de abrir uma porta que Deus fecha. E depois que ele fechar, ninguém é capaz. E depois que ele abrir, ninguém é capaz de fechar. Esse Deus que está escrevendo a igreja em Filadélfia. E o Senhor faz questão de dizer a essa igreja. Essa linguagem usada aqui, como aquele que abre e fecha, e ela fala sobre autoridade, é a mesma linguagem que o profeta Isaías usou, quando Jerusalém, quando Judá foram transferidas ao rei Eliaquim. A mesma linguagem, a chave entregue ao rei de Jerusalém e de Judá. E a chave representa autoridade e representa poder. O Senhor está dizendo a essa igreja: eu sou um Deus de autoridade e eu sou um Deus de poder. Você consegue compreender isso nessa noite, meu irmão? Você conhece esse Deus que tem toda a autoridade, que tem todo o poder, irmãos? Conhece, querido? Ele faz parte da sua história, esse Deus que é santo, esse Deus que é verdadeiro, esse Deus que tem a chave na mão, esse Deus que tem autoridade, esse Deus que tem poder, é o Deus que você serve, querido? O Senhor faz questão de dizer todas essas coisas. Eu tenho poder, eu tenho autoridade. A chave está na minha mão. E será que tem um sentido o Senhor falar todas essas coisas para essa igreja? Porque o Senhor está fazendo essa descrição de si mesmo a essa igreja? Nós vamos descobrir. Perceba no versículo 8. E assim como o Senhor diz a todas as igrejas, Ele é o santo, Ele é o verdadeiro, Ele é o que tem autoridade, Ele é o que tem o poder, e Ele é o que conhece todas as coisas. Versículo 8, eu conheço as tuas obras. Eu sou o Deus que é santo, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o Deus que tem a chave, tem a autoridade, tem o poder. E eu sou o Deus, irmãos, em Filadélfia, que conheço as tuas obras. Eu sou o Deus que conheço as tuas obras. Eu sei o que se passa. Eu sei o que se passa no teu coração. Eu sei o que passa na tua mente. Eu sei o que passa e a situação que você está vivendo. Eu sei todas as coisas. Não existe nada que passa desapercebido aos meus olhos. Não existe nada que escapa aos meus olhos. Não existe nada que eu não veja. Não existe nada que você faça achando que eu não verei. Não existe nada. A palavra diz que se nós descermos ao mais profundo do mar, lá o Senhor estará. Se nós subirmos até o máximo que nós conseguirmos, lá o Senhor estará. Não existe lugar onde Ele não esteja. Não existe lugar onde os olhos do Senhor não alcancem. E o Senhor está deixando claro para essa igreja quem Ele é, irmãos. Eu sou o Deus que conheço as tuas obras. Eu te conheço. Eu sei
Eu sei direitinho o que passa no teu coração. Eu sei direitinho o que passa na tua mente. E qual é o Deus que nós servimos? Porque, infelizmente, assim como aquela igreja em Filadélfia, ainda hoje habita entre nós aqueles que parecem pensar que existe um Deus ao qual eles conseguem ludibriar, enganar, esconder, fazer de conta, fingir, como faziam esses judeus nessa igreja. Uma das coisas que o Senhor combateu enquanto homem, enquanto habitou entre os homens, foi a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, daqueles religiosos que estufavam o peito como conhecedores das Escrituras, mas que viviam totalmente diferente daquilo que conheciam, mas que levavam uma vida falsa, como se pudessem esconder dos olhos de Deus aquilo que realmente eles eram. E mais uma vez o Senhor deixa claro a essa igreja que diante dele não existe engano, não existe falsidade, porque nada está oculto aos seus olhos. Todas as coisas são conhecidas por esse Deus. E é interessante quando nós, como seres humanos, chegamos ao ponto de nos enganar, achando que nós podemos, de alguma forma, despistar o Senhor. Como Adão, lá no jardim do Éden. Cadê você, Adão? Eu estou aqui, atrás da moita. Fazendo o quê? Não, que eu estou nu. Estou vendo. Você está tentando se esconder? Não mostrar a sua nudez para mim? Você procurou uma moita para se esconder? Como se a moita pudesse ocultar você dos meus olhos? Você se esconde atrás de uma planta que eu criei. Como se pudesse se esconder de mim. Estava lá Adão atrás da moita. A pergunta é: quantos de nós temos procurado essa moita ainda hoje? Como aqueles que procuravam aqui na igreja de Filadélfia a moita também. E o Senhor faz questão de dizer: ei, igreja, ei, irmãos, ei, povo aí, em Filadélfia. Sabe quem eu sou? Eu sou santo, eu sou verdadeiro. Eu sou o que tem a chave da autoridade do poder nas minhas mãos. Eu sou o que conheço todas as coisas e que nada escapa aos meus olhos. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Queridos, eu não sei você, mas não te incomoda o fato de pensar que existe alguém que te observa 24 horas por dia, que sabe tudo que passa dentro da sua mente, que não escapa nada, os seus pensamentos, as suas intenções, os seus sentimentos? Alguém que sabe tudo isso. Você já pensou se esse poder fosse dado para sua esposa, meu irmão? Meu irmão que está aqui. Você ia gostar disso? Ia ser bom, não ia? As mulheres conheceram o que pensamos, o que sentimos. Imagine você, esposa, né? Sabendo tudo que se passa na mente do seu esposo. Ia ser uma bênção para vocês, não ia? Uma bênção. Quanto ele tem no banco, que ele não me conta nunca. Vou saber agora. E o contrário também seria terrível, seria um inferno, seria, irmãos? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Existe alguém que tem esse poder. E por mais que a gente não abrace confortavelmente essa ideia de que alguém sabe sim tudo que se passa na minha mente, tudo que se passa no meu coração, alguém que sabe das palavras antes mesmo que elas saiam dos nossos lábios, alguém que conhece todos os nossos dias, e que Ele já escreveu todos os nossos dias, não existe novidade para Ele. Tudo é conhecido a Ele, queridos. Nós vivemos sobre o olhar de um Deus
E é esse Deus que faz questão de dizer a essa igreja: ei, eu estou aqui, te observando, eu conheço as suas obras. Mas é tão interessante um Deus que é tão poderoso, um Deus que é tão poderoso, um Deus que é imenso em autoridade, em poder, um Deus que antes mesmo de dizer quais são as obras daquela igreja, perceba você, no versículo 8, antes mesmo de dizer quais são as obras dessa igreja, olha, eu conheço tuas obras, e antes mesmo de dizer, Ele é o próprio Deus que oferece o encorajamento àquela igreja. Ei, eu conheço as tuas obras, e antes de dizer quais são elas, eu quero deixar claro para você que eu tenho posto uma porta aberta diante de vocês. Olha que bênção para essa igreja, irmãos. Naquele momento onde o Senhor diz: eu conheço as tuas obras. Eu sei muito bem o que tem passado aí no teu coração. Eu sei muito bem o que você tem feito. Eu sei muito bem por onde você tem andado. Eu sei muito bem aquilo que você tem, onde você tem investido o seu tempo. E aquilo que também talvez pudesse parecer terrível, para aquela igreja vira um momento de bênção. Porque a palavra do Senhor para aquela igreja, antes de dizer quais são as obras dela, é: eu tenho uma porta aberta diante de vocês. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu tenho posto uma porta aberta diante de vocês. Apesar daquela igreja ser uma igreja fiel, como diz o texto, aqueles irmãos, eles se sentiam fracos. Aquela igreja se sentia fraca, irmão. Aquela igreja se sentia por vezes limitada. Você já teve essa sensação de se sentir fraco? De sentir que você é limitado? De sentir que você não consegue? De sentir que você talvez possa falhar na missão que você recebeu? Esse é o sentimento dessa igreja. Essa igreja que recebe essa carta endereçada por quem? Por aquele que é santo, por aquele que é verdadeiro, por aquele que tem a chave da autoridade e do poder nas suas mãos. Esse Deus que tem toda a autoridade e poder, que está escrevendo para uma igreja que se sente fraca, mas que apesar da sua fraqueza, uma igreja que permanecia fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Uma igreja que permanecia fiel. E apesar de se sentirem incapacitados e limitados, a palavra do Senhor para aquela igreja é: eu tenho uma porta aberta para vocês. Eu, o Deus que tem a chave que abre porta e fecha, eu abri uma para vocês. E sabe de uma coisa? Ninguém pode fechar essa porta que eu abri para vocês, porque foi eu que abri. Porta aberta, irmãos, significa oportunidade e acesso. Porta aberta na Bíblia significa acesso e oportunidade. O Senhor está dizendo para essa igreja: igreja em Filadélfia, vocês que se sentem fracos, vocês que se sentem limitados, eu tenho aberto uma porta e coloquei essa porta diante de vocês. Existe uma oportunidade que eu estou colocando diante de vocês. E essa oportunidade ninguém pode tirar. Ninguém. Demônio, potestade, principado, ninguém pode fechar essa porta que eu estou abrindo para vocês. Porque sou eu que estou abrindo. Na sua fraqueza permaneceram fiéis. Na sua insignificância ou incapacidade permaneceram fiéis. Querido, Jesus nos abriu uma porta, em Atos capítulo 14, versículo 27, diz que o Senhor é aquele que abre para nós a porta da fé. A porta da fé foi aberta por Ele, querido. Você sabia disso? Paulo, ele deixa muito bem claro isso. Uma porta foi aberta para mim, e é a porta da fé. E eu entrei por essa porta. E não são todos que entram por ela. Mas aqueles que entram, passam a ter a certeza e passam a viver
A certeza de que agora pertencem ao Deus que é poderoso, um Deus que tem toda a autoridade, um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem nas suas mãos a chave, e quando Ele abre, ninguém fecha, que quando Ele fecha, ninguém abre. São para aqueles que entenderam e conheceram esse Deus através dessa porta da fé. Ei, Filadélfia, essa porta está aberta perante vocês. Escrevendo a 1 Coríntios, escrevendo a Colossenses, Paulo também diz que foi Jesus quem abriu a porta de trabalho. Não se anime. Não se anime. Não está falando de concurso público. Não. É uma porta melhor do que concurso público. Jesus que abriu a porta de trabalho para que nós possamos servi-lo. É para servir a Ele. Paulo diz, olha, uma porta foi aberta pelo Senhor para mim, para que eu pudesse trabalhar para Ele. O Senhor abre uma porta para você trabalhar para Ele nessa noite. Amém, querida? O Senhor tem aberto portas nesse lugar para que a gente possa trabalhar para Ele. Todos vão entrar? Não, poucos. Aqueles que permanecem fiéis. Trabalham para o Senhor aqueles que permanecem fiéis. Creem no Senhor e dependem somente do Senhor aqueles que permanecem fiéis. Não são todos, querido. Não são todos. Mas o Senhor encontrou nessa igreja aqueles que entrarão por essa porta. Tem uma porta aberta perante vocês, meus irmãos. Vocês, apesar de se sentirem fracos, apesar de se sentirem incapacitados, eu abri uma porta para vocês. Vocês entrarão por ela. Porque vocês têm guardado a minha palavra. Porque vocês têm permanecido fiel a mim. O texto não diz especificamente a natureza da oportunidade que foi aberta aqui para esses irmãos em Filadélfia. Mas uma certeza nós temos, querido. Que essa porta aberta pelo Senhor, ninguém pode fechar. Ninguém poderá fechá-la. E se nessa noite você se identifica como esses irmãos, você se identifica como aquele que tem permanecido fiel ao Senhor, apesar da tua fraqueza, apesar da tua limitação, se você se identifica nessa noite como aquele que tem permanecido fiel ao Senhor, é para você essa palavra, querido. Essa porta está diante de você, meu querido. Para você que está entendendo. Dizendo, eu me identifico com esses irmãos de Filadélfia que permaneciam fiéis, apesar de se acharem fracos. Apesar de se acharem incapazes, glorifica ao Senhor, porque essa porta está diante de você, querida. Eu glorifico ao Senhor, porque as portas que o Senhor abre para nós, não são as portas que nós queremos, são as que nós necessitamos. São as que nós necessitamos. São as que nós precisamos urgentemente entrar por elas. Se a porta significa acesso e oportunidade, Tiago, no capítulo 4, 17, vai dizer, irmãos, aquele que sabe, que tem consciência, aquele que entrou por essa porta, aquele que entrou pela porta da fé, aquele que entendeu a porta do trabalho para servir ao Senhor, aqueles que sabem e não fazem, vocês estão em pecado. É o que Tiago diz no capítulo 4, versículo 17. Vocês que já têm a consciência das portas que foram abertas para vocês, vocês entraram por ela e vocês não têm feito, e vocês não têm permanecido, vocês não têm me servido, vocês não têm dependido de mim, vocês estão totalmente em pecado. Vocês são como sinagogas de Satanás, como João escreve a essa igreja. Sinagogas de Satanás. Conheço que vocês têm pouca força. Paulo ele entendeu muito bem esse texto. Acho que um cara que se identificou muito com essa carta é Paulo. Paulo ele recebeu uma palavra do Senhor que diz assim, Paulo, minha graça te basta, filho. Para de orar. Para de me pedir. Eu já conheço tuas fraquezas, eu já conheço tuas limitações.
que eu tenho para você, querido Paulo, a minha graça te basta, filho. A porta já foi aberta, já está aberta para você. Não é do jeito que você quer, é do meu jeito. A minha graça te basta. Por quê, Paulo? Por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Ei, irmãos em Filadélfia, vocês estão sentindo fraco? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos em Filadélfia, vocês estão sentindo fracos, limitados? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas agora, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Meu irmão, quem é que está se sentindo fraco aqui nessa noite? Seja sincero com o Senhor. Levante tua mão. Eu me sinto fraco. Eu sou o primeiro da fila. Fraquíssimo, irmãos. Fraquíssimo. Eu me sinto muito fraco. Eu não sou ninguém, querido. Perto daquilo que a Bíblia nos chamou para ser, eu não sou ninguém. Perto daquilo que o Senhor espera que eu faça, eu não fiz nada. Perto daquilo que o Senhor confiou a mim, pouco tenho me envolvido. Não tenho vergonha. Mas eu sei que aquele que me chamou é capaz de mudar a minha história. Eu sei que aquele que me chamou, apesar da minha fraqueza, e apesar de eu ser limitado, Ele é capaz de me fortalecer. Ele é capaz de fazer de mim um instrumento nas mãos dEle. Paulo diz, quando eu estou fraco, é que o Senhor está forte. Quanto mais fraco eu me sinto, mais forte o Senhor está dentro de mim. Quanto mais fraco para as coisas deste mundo, quanto mais fraco aos olhos dos homens, quanto mais fraco ao conceito humano, mais forte eu me torno, porque eu estou sobre o poder de Cristo. Vergonha não é dizer que está fraco, vergonha é se achar forte e ser de fato um fraco. Vergonha é dizer que é judeu e não ser como aqueles irmãos lá em Filadélfia. Vergonha é querer parecer aquilo que não é. Vergonha é usar identidade falsa. Vergonha é querer aparentar. A minha graça te basta, Paulo. Sabe de uma coisa? Eliseu, um profeta do Senhor, um homem usado por Deus, certa vez o rei da Síria resolveu fazer guerra contra Israel. Presta atenção aqui, querido. Vê se você se identifica. Talvez não. Mas o rei da Síria, um reino muito forte, resolveu ir contra o povo de Israel. Vou contra esse povo, vou lutar com eles. Já conheci a história do povo de Israel, mas vou lutar com eles. O Senhor sempre foi com o seu povo, o Senhor sempre deu vitórias ao seu povo. Mas deu na cabeça do rei da Síria, eu vou lutar contra esse povo. E sabe de uma coisa? Esse rei por diversas vezes tentou colocar emboscadas para pegar de surpresa o povo de Israel, o exército de Israel. Mas sabe de uma coisa? Existia no meio do povo de Israel um homem chamado Eliseu. Um profeta, um homem de Deus. E todas as vezes que aquele rei se reuniu com o seu conselho para tentar pôr emboscadas contra o exército de Israel, o profeta de Deus, ele tinha uma revelação de Deus sobre tudo que ia acontecer, e ele ia até o rei de Israel e dizia, olha, vai acontecer isso e isso, não vá por esse caminho. E aí o rei da Síria não conseguia abocanhar o exército de Israel, nunca. Nunca, nenhuma emboscada dava certo. Ao ponto dele chamar o seu exército, seus comandantes e dizer, tem entre nós um traidor. Tem entre nós alguém que escuta quando nós planejamos e vai lá e conta. Mas sabe de uma coisa? Lá dentro dos oficiais do rei da Síria, um levantou e disse, não tem traidor não. Tem um profeta, tem um homem chamado Eliseu. E esse homem, ele sabe de tudo. Deus revela a ele tudo que vai acontecer.
E é por isso que a gente nunca ganha. Porque Deus mostra a ele tudo que vai acontecer. E o rei da Síria diz, reúne alguns homens e descubra onde esse homem está. E eles descobriram onde esse homem estava. E o rei da Síria diz, vá lá e prenda esse homem. E saiu aquela comitiva de soldados, de homens armados, para ir prender Eliseu. Eliseu estava lá na sua casa. Estava lá na sua casa, talvez conversando com o moço do profeta, que os profetas sempre tinham um ajudante. E estava lá conversando com o ajudante, talvez falando das coisas de Deus. E aquele exército marcha para aquele lugar, para prender Eliseu. Eles cercam aquele lugar. A palavra diz que eles cercaram. E é interessante, porque a Bíblia diz que o moço do profeta resolveu olhar pela janela. E quando olha pela janela, meus irmãos, a visão que ele tem é terrível. É exército, é gente armada. Ele reconhece os sírios e diz, ei profeta, Eliseu, o negócio pegou. Nós estamos enrolados, a casa está cercada. Existe um exército numeroso lá fora. Vamos morrer. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora, Eliseu. E sabe de uma coisa, irmãos? Aqueles que entram pela porta da fé, e aqueles que entenderam o chamado de Deus para as suas vidas, e aqueles que permanecem fiéis, apesar de estar em uma situação onde são os mais fracos, porque ali era aquele profeta e o seu moço. O profeta vira para aquele menino e diz, não temas, porque os que estão conosco são maiores do que os que estão aí. O menino não entendeu nada. Sou eu e você, o profeta caducou. Levou um choque. É tanta gente aí fora para prender a gente que ele levou um choque. E a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração e diz, Senhor, abre os olhos desse menino. Abre os olhos desse menino para que ele veja. Abre os olhos dessa igreja para que ela veja. Abre os olhos desses homens aqui neste lugar para que eles vejam. E a Bíblia diz que o garoto teve os seus olhos abertos e quando ele olhou para fora de novo, ele viu uma legião de anjos do exército do Senhor acampado ao redor da casa onde eles estavam. E estavam em grande número. É por isso que o profeta Eliseu estava lá tranquilo, porque ele conhecia o Deus que ele servia, irmãos. Você está em pequeno número, você é fraco. Mas você não luta com a sua força, você depende de mim. Você está em pequeno número, mas você está do lado certo. E aquele menino teve os seus olhos abertos e contemplou aquele exército. Deve ter sido uma visão maravilhosa. É a visão que Deus quer te dar, querido. Você, apesar de fraco e limitado, quando você mesmo diz que é, o Senhor está dizendo, ei, eu sou maior do que o que está no mundo. Ei, sou eu que tenho a chave e a autoridade de todo o poder que está na minha mão. Permanece fiel. Permanece fiel. Porque a tua força não vem de você mesmo, vem de mim. E quanto mais fraco você se achar, mais eu vou te fortalecer. E é na tua fraqueza que eu vou te aperfeiçoar. É você pensando que não é você achando que não consegue, é dependendo de mim que eu vou fazer na tua vida. Sabe qual a dificuldade, querido? De nós vivemos experiências como essa. Nós queremos ser muito autossuficientes. Nós queremos ser muito a capa da revista. Nós queremos ser muito o vaso de ouro. Nós queremos ser muito o vaso de ouro. De barro a gente não quer ser. A gente quer ser o bonito. A gente quer ser o que já sabe muito. A gente já quer ser aquele que aparenta, que tem a aparência, mas por dentro nós somos vazios. Mas nós insistimos em dizer que nós somos. E o Senhor diz, não, eu não vim para aqueles que são. Eu vim para aqueles que não são. Porque sou eu que vou fazer deles alguma coisa.
Enquanto você achar que é, o Senhor não vai te usar, querido. Enquanto você achar que é, o Senhor vai deixar que você lute com a sua própria força. O Senhor veio para quem permanece fiel, mas aquele que reconhece que é fraco e limitado. Aquele que reconhece que é fraco e que é limitado. Vão para esses que o Senhor veio. O Senhor diz: ei, irmãos, vocês aí de Filadélfia, existe uma sinagoga de Satanás no meio de vocês, de pessoas que dizem que são e que não são. Sabe o que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer com que eles se prostrem diante de vocês, porque eu que vou exaltar vocês. Porque existe promessa minha para vocês. Porque sou eu o Deus que vai exaltar aqueles que se humilham perante mim. Sou eu que exalto. Sou eu que exalto. E esses aqui verão. E esses aqui se prostrarão diante de vocês. Por quererem mostrar o que são e o que não são. Porque vocês guardaram a minha palavra, versículo 10. Porque vocês não desistiram, porque vocês perseveraram, mesmo na sua fraqueza, mesmo nas suas limitações, vocês não desistiram. Para aqueles que permanecem, para aqueles que ficam de pé, mesmo fracos, o Senhor tem promessa, querido. O Senhor tem promessa para aqueles que permanecem fiéis. Versículo 10. A promessa é: eu te guardarei. Eu te guardarei na hora da provação. Versículo 10. Eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ei, eu tenho promessa para vocês. Ser fiel até o fim, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Permaneçam. A promessa de Deus não é de livramento não, querido. A promessa de Deus para aquela igreja em Filadélfia não era: os seus problemas se acabaram. Não era esse não a promessa. A promessa do Senhor não era: eu vou livrar vocês das suas dores, eu vou livrar vocês das aflições. A promessa de Deus e a palavra do Senhor para aquela igreja não foi essa. A palavra do Senhor é: permaneçam firmes. Mas sabe o que eu vou dizer para vocês? Vai vir coisa pior. Vão pegar muitos de vocês, vão prenderem muitos de vocês, a perseguição vai aumentar. O que eu tenho para dizer para vocês é isso. A perseguição vai aumentar, a blasfêmia vai aumentar. Os problemas vão aumentarem, vão vir mais fortes. As tribulações vão se duplicar. Vocês vão chorar muito, mas permaneçam fiéis a mim, porque eu permanecerei fiel a vocês. Aquela igreja precisava crer na graça futura do Senhor. Você é capaz de crer nessa graça futura, irmãos? Você é daquele que se angustia e que entra em depressão hoje, porque você sabe os problemas que virão amanhã. Querido, aquele que permanece no Senhor, aquele que é fiel ao Senhor, independente dos problemas que venham, ele sabe que está do lado certo. O exército pode ser grande do lado de lá, mas maior é o que está do lado de cá. Muito maior é o que está do lado de cá. Eu posso parecer fraco, eu posso parecer limitado, mas a minha força vem do Senhor. Davi, diante daquele Golias, as pessoas diziam: esse daí vai morrer, e vai ser uma morte tão feia, esse gigante vai pisar nesse menino, como se fosse um mosquito. E alguns, talvez, do exército de Israel esperassem o pior, e olhavam e ficavam esperando. Alguns, talvez, viraram o rosto, dizendo: não quero nem ver esse homem perdendo esse menino. Como muitos dentro daqui dessa igreja são aqueles que viram o rosto dizendo: rapaz, não quero nem ver, o seu problema está muito feio. Essa situação está terrível. Esse problema está insolucionável. Essa questão diante de Deus talvez não tenha resposta. Muitos são aqueles que talvez viram o rosto dizendo: agora não sei. Mas Davi sabia o Deus que ele servia. Ele diz: quem vai te derrubar não sou eu não. Quem vai te derrubar é o Senhor, ao qual você afrontou. E uma pedrinha, querido, derrubou aquele gigante. Você está fraco? Você está fraco? Sou eu que derrubo o gigante. Não é você. Não é você, não é espada, não é armadura. Sou eu.
Quando dependemos do Senhor, Ele luta por nós, querido. A pergunta é de quem nós temos dependido. Porque se as coisas não estão favoráveis ao nosso coração e à nossa alma, se a nossa alma não consegue se alegrar no Senhor, se o nosso coração só consegue viver a angústia, em quem nós temos crido? De que lado nós estamos? Que Deus é esse? Que é menor do que a sua tribulação? Que Deus é esse que você serve? Que é menor do que o seu problema no casamento? Que Deus é esse? Que é menor do que aquilo que você está enfrentando com o teu filho? Que Deus é esse que você serve? A qual o seu coração não consegue sair da angústia? A qual a sua alma não consegue encontrar descanso? Porque está abatida, ó minha alma, espera em Deus, pois só nele eu confiarei. É nele que deve estar a nossa confiança, meu irmão. Vivemos como pessoas que não servem a um Deus que é vitorioso. Nós às vezes servimos a um Deus porque parece que já perdeu para Satanás há muito tempo. Não, querido. O Senhor já abriu uma porta e essa porta está aberta diante de nós. E é uma porta de oportunidade, querido. Entra por essa porta, querido. Mas eu estou fraco. Entra por essa porta. Entra por essa porta como essa igreja entrou. Porque o Senhor vai te dar livramento no dia da provação. Versículo 11, o Senhor diz: eu venho sem demora. A vinda de Jesus ia ser um alívio para aquela igreja. Olha só a palavra que ele deixa para aquela igreja. Ei, eu venho sem demora. Aquela carta que você recebe de alguém muito querido, que você querendo ver há muito tempo, e essa pessoa diz: ei, estou chegando. Ei, estou chegando. É o que o Senhor está dizendo à igreja de Filadélfia: ei, só um pouquinho, estou chegando. Eu venho sem demora. Aguenta firme, estou chegando. Só mais um pouco, eu estou chegando. Está chorando? Mas chora e espera, porque eu estou chegando. E é só por um pouco mais que você vai chorar. Porque eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu estou chegando. Eu venho sem demora, versículo 11. Para essa igreja em Filadélfia, esse dia ia ser um dia de alívio. Eu estou chegando. Bem diferente para a igreja em Sardes. Porque a maioria da igreja em Sardes, esse dia seria um dia de angústia, de julgamento, de sentença. Um dia de sentença para uma igreja. E um dia de alegria e alívio para outra. A qual igreja você pertence? A que vai sentir alívio quando o Senhor chegar? Ou que vai se angustiar porque vai ser condenada? Porque não foi capaz de permanecer fiel. Porque achou que era fraca demais e jogou a toalha. Isso não é para mim não. Não dá não, Senhor. Quero não. Sardes viveria um dia de angústia. A maioria da igreja em Sardes. Depois você lê o capítulo 3. Bem diferente dessa igreja aqui em Filadélfia. Que o dia da chegada seria um dia de festa, seria um dia de alívio. E dizer: Senhor, muito obrigado. Versículo 11, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou demorar não. Mas olha, vocês vão ter que lutar mais um pouco. Eu não vou demorar não, mas conserva o que você tem. E o que você tem? A pergunta é: o que você tem, querido? O que você conseguiu? Aquela igreja era uma igreja que permaneceu ficar fiel até aquele momento. Aquela igreja, o que ela tinha era a fidelidade. Aquela igreja, o que tinha de mais precioso era a fidelidade. Apesar de se sentir fraca, ela continuava fiel. E o Senhor diz: ei, guarda essa fidelidade, para que ninguém tome. Guarde ela, só mais um pouco. Continue sendo fiel. Permaneça firme. A pergunta é: guarde o que você tem. O que você tem hoje, irmãos? Você tem dúvida? Você tem certeza? Você tem angústia no teu coração? Você tem o que no teu coração, querido?
medo? Ou você tem amor? Ou você tem consciência do Deus que você serve? Você tem certeza do futuro que te espera? Você tem certeza, como nós cantamos aqui, amanhã será um novo dia, e um dia de alívio, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, não haverá mais aflição, não haverá mais angústia. Por quê? Porque Ele diz que vem sem demora. E Ele vem para aqueles que aguardam fielmente a Ele. Ao vencedor, Ele diz no versículo 12: falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ao vencedor, faz parte da casa do Pai, filho. E ninguém pode tirar mais. Ao vencedor, virará coluna firme na casa do meu Pai. As colunas, antigamente, elas eram motivos de orgulho para os templos pagãos. Faziam-se colunas imensas de mármore, enfeitadas de ouro, para dizer, olha, essa coluna representa um Deus. E eles enchiam os templos de colunas enormes, principalmente na Grécia. Em Éfeso tinha um templo que tinha mais de 160 colunas. Mas sabe de uma coisa? O Senhor está dizendo para essa igreja que se achava fraca e limitada: eu farei de você coluna na casa do meu Deus. Não é em qualquer templozinho não, querida. Não é nesse mundozinho vazio e corrompido pelo pecado não, querido. Eu não vou te exaltar nesse mundo não, eu vou te exaltar na eternidade. O que eu tenho para você, e aquilo que é um tesouro que você tem que guardar, não é para você comprar o melhor carro do ano não. O seu tesouro está em mim, eu sou o seu maior tesouro. Você estará comigo toda a eternidade. Deposita o que tens em tesouros sólidos. Paulo disse, tudo aqui é refúgio, perto do que me espera. Ele tinha certeza do que esperava ele. Ao vencedor. Se o Senhor escrevesse uma carta para nós hoje, Ele ia dizer, ao vencedor, querido. Ao vencedor. Ao vencedor. Essa carta é para você, ao vencedor? Pergunta para o seu irmão, essa carta é para você, ao vencedor? Ao vencedor é para você? Você é o vencedor? Você é o vencedor? Essa carta tem a ver contigo? Ao vencedor, falo-ei coluna no meu santuário. Para o vencedor. Você se encaixa nessa carta? Essa carta é para você? Se é, dá um glória a Deus, querido. Se não é, diga misericórdia, meu Deus. Por onde eu tenho andado? O que eu tenho feito? Porque eu não sinto essa certeza. Eu não tenho essa certeza. Versículo 12 ele diz, eu gravarei sobre você. Gravar tem a ver com posse. E o que eu vou gravar sobre você? Que você me pertence. Que você me pertence. Gravarei sobre você. Você é minha propriedade exclusiva. Você me pertence. 1 Pedro ele usa essa expressão. Somos propriedade. O Senhor gravará sobre nós que Ele é o nosso dono. Mateus 10, versículo 32. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Feche os teus olhos, querido.